Sejam bem-vindos. Estamos no ar pelas plataformas da Cardiomax, Facebook Max Cardiomax e YouTube Cardiomax MD. Recebemos hoje no Café na Cardiomax ele que escolheu Carazinho para viver com sua família. Nasceu em Tuparendi, estudou na Escola Veracruz e em toda a sua vida escolar e profissional esteve em Ijuí, Erechim, Santa Rosa, Panambi, Carazinho e em São Leopoldo, onde realizou a sua formação teológica. Além de exercer a função de pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em diversas comunidades, foi também pastor regional. Estamos falando do pastor Valdemar Lickmaier, que por muitos anos exerceu sua profissão na Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Carazinho. O pastor Valdemar é casado com a Inge e eles têm 2 filhos, o Júlio, que com a esposa Sabrina lhes deram o neto Joaquim, e também o Fernando. O pastor Valdemar, após sua aposentadoria, assumiu a apicultura por hobby e também por profissão. E ele será entrevistado hoje por mim, Terezinha Camargo. Hoje estamos recebendo em nosso Café Cardiomax o pastor Valdemar Lickmaier. Ele que é uma pessoa que vive em Carazinho há muito tempo, no seu trabalho, na sua vida agora de aposentado, mas ele com certeza tem bastante que contar para a gente e eu gostaria que o pastor então se sentisse bem à vontade para contar um pouco da sua trajetória de vida. Podemos começar com os primeiros anos escolares. Tudo bem, pastor? Tudo bem, muito bem até. Sim, vamos então para essa entrevista com muito gosto. Falar da gente mesmo, às vezes nem sempre é recomendável aí, né? Deixar os outros falar da gente. Mas quando a gente é convidado é bom. Alguma coisa assim. Pois bem, eu sou natural de Tuparendi. Quando eu nasci, Tuparendi fazia parte de Santa Rosa, era um distrito do município de Santa Rosa. E isto foi em 1947. Significa que eu agora, em janeiro, completei já meus 75 anos de idade, de vida. Fiquei em Tuparendi até os 12, 13 anos, até que eu completei, na época, chamava o primário. O primário. Os 5 anos primário. E Tuparendi, na época, era uma cidade, como hoje ainda ela não é grande, deve ter seus 18, 20 mil habitantes, mas Tuparendi naquela época, a rigor, tinha 2 religiões, a católica e a evangélica. Hoje nós, para diferenciar de tantas outras evangélicas aí que estão crescendo quase que diariamente por aí, hoje a nossa igreja se define mais, e a gente acentua isso, evangélico-luterano, certo, ou de confissão luterana. Então, na época, em Tuparendi, tinha as 2 religiões lá. Quem não era católico era evangélico, quem não era evangélico era católico. E a nossa comunidade em Tuparendi, como em muitos outros lugares, ela tinha ao lado da igreja a escola, uma herança que os nossos antepassados trouxeram da Alemanha e que deixaram aqui. E a prova disso, mais uma prova bem conhecida para nós, é o nosso Colégio Sinodal do Rui Barbosa. Que é do lado da igreja. Do lado da igreja. Tá certo. Então, os imigrantes alemães, a igreja e a escola faziam parte, andavam juntos. Tinha a escola sinodal. Então, tinha aquela uniforme, camisa branca e um ES no bolso, escola sinodal. Ali eu fiz o primário e na época, para querer continuar a estudar adiante, aí tinha que sair de Tuparendi. Certo. Aí meu pai, por conhecer alguns que estudaram lá em Ijuí, se informou e eu estudei, fui para o Colégio Evangélico Augusto Pestana, também da nossa comunidade e na quadra da nossa igreja lá em Ijuí. Ali fiz a admissão e completei a 3ª série na época do ginásio. E quando eu ia voltar para completar a 4ª série,
Aí surgiu uma bolsa de estudo em São Leopoldo, através da nossa igreja, e o pastor local da minha terra natal, de Tuparendi, e o meu pai era muito chegado à comunidade ali. O pastor de então diz, olha, tem uma bolsa de estudo para filhos aqui da comunidade, e se ele não estava interessado em que eu fosse para lá. Fui para São Leopoldo, no Instituto Pré-Teológico, é um seminário que encaminhava por estudo da Faculdade de Teologia. Então o seu estudo teológico, a formação teológica foi em São Leopoldo? São Leopoldo. Ali, então, completei o ginásio, mais 3 anos do clássico, onde é que se estudava latim, as línguas. Já na 5ª série, grego, e quando você entrou na faculdade, aí também o hebraico, para ler a escrita original da Bíblia. Certo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, originalmente. Me formei na faculdade, entrei na Faculdade de Teologia em 68, e a nossa Faculdade de Teologia continua com esse nível, hoje ainda, reconhecida pelo MEC, sempre nota 10. A maioria dos meus professores, na época, quem não fez o doutorado na Alemanha vinha de lá com a sua formação em doutorado. A maioria já tinha doutorado, né? Então era a biblioteca enorme, o estudo é comparado com a na Alemanha, é faculdade mesmo, né? É reconhecida hoje pelo MEC, como a Faculdade de Teologia. E me formei em 72, 4 anos e meio de teologia em São Leopoldo. E aí já assumiu o seu papel como pastor? E aí... Com quantos anos, pastor? 25 anos de idade. Depois de formado, claro, aí a direção da igreja perguntava quase que o óbvio, que quem estudava teologia, quando se formava, queria ir para o pastorado, para a comunidade, para a paróquia. E o primeiro campo era um campo escolhido pela direção da igreja. A gente era destinado para esse campo, seu primeiro campo. E a minha paróquia foi destinado para Erechim. Eu não sabia onde é que ficava. Isso foi em 72, e a gente tem que se imaginar isso, natural de Tuparendi, Santa Rosa. Eu ia para o estudo de trem. Embarcava às 5 horas da manhã em Santa Rosa, chegava de noite em Santa Maria, fazia baldeação, e durante a noite chegava de manhã, saía em Porto Alegre, daí a São Leopoldo. Então Erechim fica perto de Passo Fundo, mas onde é que, né? Então fui para lá. Recém-formado, solteiro, assumi uma paróquia onde é que o meu antecessor estava há 30 anos como pastor. Quanta responsabilidade! Quanta responsabilidade! Mas eu recebi uma orientação sensacional de um professor da teologia prática. Ele disse, Valdemar, vai para lá e primeiro ano não muda grandes coisas. Sim. Faz o que o velhinho fazia. Sim. Não critica ele Claro. para ninguém. Se alguém critica, diz que tu não sabe, não conhece. E se alguém fala bem dele, Concordo. concorde e aplaude. E isso nunca esqueci. É uma boa escola, né, pastor? Foi uma muito boa escola. bom. Porque muitas vezes gente nova quer chegar num lugar e mostrar serviço e troca tudo. Né? Não. Especialmente nos dias de hoje, né? Exato, exato. E aí, Erechim foi a primeira experiência, que eu levo hoje ainda com muita gratidão no coração. A cidade de Erechim e 10 comunidades no interior. Tinha distâncias aí de 65 quilômetros, era mais distante. Hoje na barragem do Rio Passo Fundo. Na barragem do Rio Passo Fundo. E a comunidade era, vamos dizer, a paróquia toda formada por essas 11 comunidades era relativamente pequeno em número de famílias. Aquela região nossa lá não é de muito descendente de alemães aí. Né? E a nossa igreja tem essa característica, ela está diminuindo, mas não desaparecendo.
tem no seu DNA a origem, a descendência dos imigrantes alemães. Sim. Então, em muitos lugares, a nossa igreja era conhecida hoje ainda. Erechim era a igreja dos alemães. A igreja dos alemães. A igreja dos alemães. É a igreja dos Mas alemães. ali fiquei, arredondando 10 anos, 9 anos e meio, e foi uma experiência extraordinária, me dei muito bem. Formou família em Erechim? Casei em Erechim. A Inhe, a gente se conheceu ali, os pais dela sempre muito ativos, envolvidos na comunidade. Como é que é o nome da sua esposa? Inge Lamp, de Casa Lamp. Um abraço para Inge. Tá bem, muito bem. E casamos em Erechim e em 82, aliás, eu comecei em 78, não, em 72. E fiquei, em 82 nós nos transferimos, eu me transferi para Santa Rosa, partindo de uma orientação não escrita na época da nossa igreja, mas que era um consenso assim natural. Ficar entre... É como uma herança assim que fosse acontecendo. 5 e 10 anos numa paróquia. Aí mudava. Para você ter outra experiência, para o pessoal não se acostumar, para você não entrar num ritmo e vai se acomodando. Fica muito lerda a situação. Então, para ficar mais dinâmico, troca de paróquia. E aí aceitamos o convite para Santa Rosa, do lado da minha terra natal. 4 anos, pouco tempo, mas aí quando estive terminando o 4º ano, tinha eleição na nossa igreja. Na nossa igreja, na época, ela tinha uma outra estrutura do que atualmente. Ela era formada por regiões eclesiásticas. E a sede dessa região ficava em Panambi, a sede regional. Certo. E o pastor regional fazia parte da estrutura, era um cargo eletivo e é eleito por 4 anos. E podia ser reeleito quantas vezes. E eu, em Santa Rosa, quando estive lá no meu 4º ano, eu fui eleito para pastor regional. Então, saí de Santa Rosa para assumir a coordenação da nossa 3ª região eclesiástica, que tinha a área que vinha de São Borja, passava aqui por Passo Fundo e Birubá, e até o oeste de Santa Catarina. Era uma área enorme, muito grande. Muito abrangente. E ali eu fiquei como pastor regional 3 mandatos. Então, 12 anos em Panambi. E no fim já 2 anos antes, você começou a trabalhar muito uma reestruturação na nossa igreja, porque as regiões eram muito grandes, era muito serviço desgastante, e se partiu então para a formação. Se eliminaram as regiões e se criaram os sínodos da nossa igreja, 18 sínodos, uma sede Carazinho. E na comunidade estava o pastor Erni Dremer. Sim. Pastor Erni foi eleito pastor sinodal, então tive que sair da comunidade para assumir a coordenação do sínodo. Vagou a comunidade e eu, terminando o meu mandato, me candidatei. E conseguiu a vaga. Vim em 98. Vim pastor, vou fazer um hiato aí na nossa conversa. Certo. Eu não lhe perguntei, mas vou lhe perguntar agora. O que levou o senhor, então, vocação, mais assim, instruído pela família, circunstância, a assumir essa profissão, ser pastor, enfim, certo. se dedicar à igreja? Eu não posso falar como alguns profetas ou como bíblicos, aí, ou como muitos outros ainda hoje em dia, falam do dia do chamado, do dia da conversão. Sim. Eu não tive não isso aí. Não teve chamado, pastor? Isso aí, não era um chamado assim. Eu disse que eu fui criado dentro de uma família muito ligada à igreja. Meu pai foi presidente da comunidade de Tuparendi, sempre prestativo, muito amigo dos pastores. Na época vinham todos da Alemanha, sempre ainda. E quando eu estava estudando em Ijuí, que eu mencionei antes, aí o pastor de lá perguntou: olha, não quer encaminhar o Valdemar para São Leopoldo, quem sabe, pastorado? E isso foi ao natural. Ao natural. Uma questão de criação, de vir acompanhando, afinidade com a comunidade, com a religião, com a origem. Exato.
enfim, foi, vamos dizer assim, um chamado natural, um preparo natural. Foi uma consequência, assim, é verdade, de uma vida dedicada, então, assim, à comunidade, à igreja. E eu, de fato, quando estava já fazendo seminário em São Leopoldo, no Instituto Pré-Teológico, a direção era um dia ser pastor, e eu achava bonito. Sim. Os pastores. A vida religiosa, a vida... lhe seduzia a vida religiosa. Isso aí, fazia parte da nossa vida em casa, e então eu achava... Era tão familiar? Exato. Que era natural, foi natural. E outras profissões nem vieram ao encontro, né? O pai um dia tinha sonhado, pensado, Dr. Max, até é interessante saber isso. Eu, aos 6 anos, eu tive reumatismo geral em todo o corpo. Qualquer junta me atacou violentamente com a idade de 6 anos. 6 anos de idade. E eu quase fui para a eternidade aquela vez. Como é que me safaram no nosso hospital em Tuparini, não sei. Mas passei dessa. E anos mais tarde, um médico numa cidade vizinha, muito respeitado, ele achou que ficou algum problema no meu coração, que dilatou. E a recomendação dele, então, foi, imagino, nos primeiros anos, 53, 4, 1900, por ali. Então, olha, esse guri não deveria pensar em trabalho pesado. Põe ele para estudar, para ser alguma profissão, ter uma profissão. Mas o pai, sem grandes recursos e coisas assim, pensou, mas então é fazer carreira militar. Ah, pois é. Carreira militar. Que não é tão leve assim também, né? Não sei. Mas hoje eu dou graças aí que eu fui para São Leopoldo, para o seminário. Foi abraçar a religião. Isso, aí me encantei com o pastorado, com a igreja, com o estudo da teologia. É um estudo extremamente profundo, dedicado 4 anos e meio. Mas saí muito feliz e me encantei com a minha primeira paróquia e fazem agora 11 anos que eu estou aposentado. O senhor trabalhou em Carazinho quantos anos? 14 anos e meio. Aqui fiquei mais do que o usual. Sim, o usual. Mas no fim, nos últimos anos, aí a gente não tem mais muita escolha. E na época era assim, há 10, 12, 15 anos atrás. Hoje ainda também. Comunidades não gosto muito, não convido muito pastor com muita idade ou perto da aposentadoria. Prefere gente mais nova, com mais pique, mais saúde, mais vontade, mais ideias, e estão certo elas aí, né? Será? Então, nos últimos anos... Acho tão estranho isso. Eu acredito que a sabedoria que a gente aprende com a vida é tão valorosa. Com certeza. Aí veio até... bom, fiquei 14 anos e meio e me aposentei por uma questão legal agora da nossa igreja. Foi uns 10 anos antes disso, se criou uma lei que aos 65 anos de idade o pastor deveria sair da ativa e ir para inatividade, ir para aposentadoria. Sim. Então, sair da ativa. Pastor Valdemar, e o que mais assim que lhe marcou na vida no pastoral, em cuidar de pessoas, em fazer teologicamente o que o senhor fez quanto pastor? Quando eu vim para cá, eu disse para o pastor Erni, eu disse o ensino confirmatório, a catequese. Sim. Aí ele explicou isso e tal, digo, eu gosto muito. Diz ele, e eu nunca gostei muito de lidar, tá bem? Com a criançada? Eu sempre com jovens. Certo. Na catequese. O grupo de juventude, quando eu vim para cá, eu já tinha passado quase desse momento de trabalhar com jovens. Mas a catequese, o ensino confirmatório, na nossa igreja são 2 anos, eu sempre gostei muito de, vamos dizer assim, de lecionar, transmitir conhecimento e, no caso, bíblico também. E motivar a criançada, os jovens aí, a se envolver na vida cristã, na comunidade, e alimentar e viver a sua espiritualidade. Um outro setor que
eu sempre gostei de dar cultos, preparar, dar trabalho, mas a celebração do culto aí. Né? Celebração. E então isso também sempre gostei de fazer. O que mais difícil o que mais me pesava era sepultamento de crianças. Isso aí. Aí cheguei às vezes até eu desmoronar. Isso aí. Isso mostra que o senhor é humano. Mas faz parte, vamos dizer assim, do trabalho da Sim. gente, da profissão. E o que eu percebi aí nos últimos anos, nos meus últimos 5, 7 anos de pastorado, eu, na medida que eu, tipo assim, ia envelhecendo, eu percebi que eu acho que eu estava ficando cada vez mais sensível. Ah, sim. Então... Mas isso é certo. Então, tinha situações aí que me derrubavam aí, né? Então... Mas eu sempre gostei do trabalho e de visitas a pessoas. Pessoas, eu comecei e nos 14 anos e meio que tive, todas as sextas-feiras de manhã eu estava no nosso hospital de caridade visitando nossos doentes e aqueles que eu conhecia. Sim. Nós pegávamos a lista dos internados ou a secretaria, o hospital mandava para a secretaria, se verificava quem era da nossa igreja, que uma das coisas que eu acho até um ponto fraco da nossa igreja hoje, mas na época, não nos meus últimos anos, mas quando eu comecei em Erechim, a orientação da nossa igreja era mais ou menos essa assim: você vai para Erechim para cuidar do nosso rebanho, tu cuida dos evangélicos luteranos de Erechim, da paróquia. Fazer missão, convidar a gente, motivar a gente para entrar na nossa igreja, isso não fazia parte. Estranho, né? É verdade, esse ímpeto missionário, vamos dizer assim, Sim. né? Essa missão de buscar. Ou, você criou um termo quase técnico na nossa igreja, não pescar em tanque alheio, não buscar peixe em tanque alheio. Então, eu respeitava isso até o fim sempre. Mas, à medida... Isso foi mudando lentamente, então, e à medida que a gente fica numa cidade mais tempo, a gente começa a conhecer mais gente, então eu visitava na sexta quem conhecia também de outro pessoal de outras igrejas. Mesmo que não fosse... E eu estou... E essas visitas, a questão vamos dizer assim, esse acompanhamento poimênico de pastoral, de estar do lado da pessoa em dificuldade, quer seja saúde ou... Como nós precisamos disso. E como, né? Bom, eu estou conversando com o pastor Valdemar Lickmeier, ele que é da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, trabalhou em Carazinho por 14 anos, fez muitas amizades, com certeza, aqui em nossa cidade, serviu muito às pessoas. E depois da aposentadoria, pastor, o que veio assim para lhe ocupar o tempo? Conte para nós. Sim. Não sei quando é que foi o primeiro pontapé que eu dei nessa bola, mas... tinha um amigo que se tornou um grande amigo meu, grande instrutor, era apicultor, de origem da nossa igreja, mais tarde por outros motivos, era de uma outra comunidade nossa aqui da cidade, e muito conhecido na cidade pelo apelido dele, o Lampião, seu Voyan. Otmar Voyan. Ele é um dos maiores apicultores da nossa cidade aqui, o maior, eu acho que era na época. Sim. O seu Otmar já fazem há uns 10, 12 anos que ele faleceu. Sim. Mas através da filha dele, a Clacir, eu cheguei ao seu Lampião e ele começou a mostrar um interesse extraordinário para me orientar, ensinar e acompanhar os primeiros passos na apicultura, o primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto passo também. E eu cada vez criei mais gosto por isso. E antes de eu me aposentar, eu já tinha, não sei, umas 5, 7 caixas de abelha. O senhor já começou antes de se aposentar? Isso aí. Então, no dia de folga, coisa assim, eu ia com ele nos apiários dele, ou ele ia junto comigo. E depois
quando me aposentei, aí comecei até a incrementar o número das caixas de abelha. Sim. Também pelo fato de uma coisa básica que eu considero muito, muito importante. Se aposentou aos 65 anos. Muito novo. Muito novo. Para se Também aposentar, na nossa muito igreja novo. eu acho que tem muita gente lamentando isso, né? Sim. Porque a bagagem que a gente vai acumulando, aquilo que muitas vezes é dito até como sabedoria ou coisa assim, né? De repente você tem que sair da ativa, tem que sair por uma questão legal, então muita coisa se perde com isso. Tá bom. Mas eu achei que em todos os casos, em alguma coisa vou ter que continuar ativo e trabalhando e me mexendo muito. Eu continuei me colocando à disposição da nossa comunidade local, aqui na comunidade evangélica luterana. E na comunidade em geral também, o senhor está sempre participando das coisas da comunidade, né? Em alguma coisa, sim. Em alguma coisa a gente sempre se envolve. As pessoas lhe convidam porque lhe querem bem. Pois é, quem sabe. E aí eu me dediquei mais e mais à questão da apicultura. Entrei logo ainda nos tempos, aí logo nos primeiros anos que o falecido Lampião me convidou, na nossa UCAPI, União Carazinhense de Apicultores. Sim. Ali eu já estou, então, 20 anos, ou coisa assim. E a gente vai crescendo também nessa área, aprendendo, convivendo e hoje eu continuo muito entusiasmado, embora eu acho que agora eu já passei do limite para ser um hobby isso, né? Para mim já está quase profissional. É verdade, porque à medida que a gente vai aumentando o número de famílias de abelhas, dá mais serviço. Você quer ter, então cuida. Mais responsabilidade. Então cuida. Vai se tornando realmente um trabalho. Então, às vezes, agora eu já cheguei ao ponto de ter um pouquinho mais de folga, mas como eu disse para alguém hoje à tarde ainda, visitando um apiário, digo, um dos problemas meus é que, embora aposentado já, eu quase não acho mais tempo de folga para fazer. Está bem ocupado com o apiário. Sim, e na comunidade ajuda, também, tantas coisas que envolvem a gente sim. numa comunidade, enfim, na nossa vida. E aí tem algo que faz parte da sua trajetória? Da trajetória, da ascendência ou descendência. Faço parte da etnia alemã. Nós criamos há alguns anos a associação, tão bacana. A Associação da Etnia Alemã, conhecida cada vez mais pelos nossos bailes do Novemberfest, mas ultimamente não, por causa da nossa pandemia, tudo suspenso, todo mundo tudo recolhido. parado. Então, quando a gente vê, se envolve aqui e ali, né, e acaba faltando tempo. Pastor, eu não lhe perguntei, e os filhos? Como estão? O que fazem? Certo. Não quiseram ser pastor? Não quiseram, nenhum dos dois. E o nosso mais velho, o Júlio, nasceu em Santa Rosa. Quando nós fizemos a nossa mudança de Erechim para Santa Rosa, a gente estava grávida e estávamos 4 meses em Santa Rosa, nasceu o Júlio. Depois viemos para Panambi, e também no primeiro ano que estávamos em Panambi, em 86, nasceu o Fernando. Então nós temos esses 2 garotos, o Júlio e o Fernando. Estudaram nos nossos colégios, em Santa Rosa, em Panambi, colégio evangélico também, aqui no Rui Barbosa. E quando se formaram no 2º grau, os 2 foram para, primeiro o Júlio, claro, e depois o Fernando, para a UPF. O Júlio se encontrou no 3º curso que ele fez. Começou com um estudo em engenharia mecânica, percebeu logo muito difícil. Em todos os casos, concluiu depois, anos mais tarde, o curso de logística. Então, formado em logística, não está atuando nessa área dele ainda. Mora aqui, é casado com a Sabrina, nós temos um neto, o nosso grande e querido Joaquim. Só imagina. 6 anos, sim. E o Fernando fez psicologia, também na UPF. Depois de tentar em vários lugares aí largar o currículo e esperar um ano, mais um ano, e daí dificuldade de situação econômica no nosso país, momento em que as firmas mais demitiam do que admitiam, foi até que o Fernando resolveu aventurar, experimentou ir para o Mato Grosso
e estava 3 meses lá, veio a pandemia. Esperou mais 2 meses ou 3 e aí voltou. Teve que ir Chamamos embora, de volta, imagina. sozinho, e veio para cá. Mas já na vinda, quando ele estava tudo pronto para vir, ele ficou sabendo que é lá de fora. Aqui em Carazinho? Sim. Então o Fernando está trabalhando e, vamos dizer assim, não no ramo dele, mas com a possibilidade de crescer ali dentro. Sim. Está gostando, é um trabalho, uma possibilidade. Se ele vai continuar nisso, nós não sabemos, de repente um dia vai voltar para o campo, atividade de formação em psicologia. Então, um é logística e outro psicologia. Mas estão a nossa família. Formados aí. Formados, isso. E o Júlio está casado e o Fernando continua então lá em casa. Tá certo. Está morando conosco. Enquanto não casar, vai ficar morando com o pai e mãe. Exato. O que faz boa companhia, porque a gente que é pai ou mãe, não se importa que o filho fique morando, né? É verdade. A gente está sempre feliz com os filhos em casa. Pastor Valdemar, é bem interessante toda a sua história. Acho que é uma história de sucesso. Parabéns. Nós gostamos muito de ouvir pessoas que têm alguma coisa boa assim para contar. Sim. E eu gostaria assim que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, falasse alguma coisa assim que para encerrarmos, como se for uma mensagem mesmo do cidadão pastor, do cidadão que viveu já há 75 anos e que tem muito para ensinar. O que pesa muito na vida de quem está com 75 ou 70 e poucos anos, ou muitos anos, ao menos para mim, e eu falo seguidamente sobre isso aí, é a transformação do nosso mundo, da nossa sociedade, a mudança. Então, eu sou daquela geração que, quando nasci, e os primeiros 12 anos, nós não tínhamos 12 não, né, mas um pouco menos. Nós não tínhamos água encanada, nem energia elétrica, consequentemente sem televisão, sem telefone, sem geladeira, sem muitas outras coisas. Viagens eram esporádicas para visitar parentes, e isso era uma vez por ano. E essa transformação. Por outro lado, eu digo também que nenhuma geração passou tanta transformação na vida como nós. Quase da vida assim, extremamente simples até hoje. E por causa disso, hoje alguém me perguntou, tem Pix também para pagar um mel? Não tenho. Não tenho porque ainda não queria a coragem de me aproximar disso e investir nisso. É um certo receio. Então tem tantas transformações, especialmente na área da comunicação. Outra transformação, os valores sociais, valores humanos. Até valores morais. Morais. Eu sinto e sofro, e eu sempre digo, eu aprendi isso com não sei com quem, já muitas décadas, toda e qualquer mudança a gente perde alguma coisa. Quando até pensa na sua mudança de casa, vai de uma casa para outra, de uma cidade para outra, de um apartamento para outro. Sim. A gente sempre perde ou deixa alguma coisa para trás. Não leva tudo junto. Toda transformação na sociedade, valores éticos, morais, de comportamento, de tudo. Toda transformação, toda mudança, se perde muita coisa. E nós perdemos, a meu ver, muito. Questão ética, questão moral. Então, tem coisas que vêm para o bem, tem coisas que vêm para facilitar a vida, mas é com dificuldade que eu constato, com pesar aí, que algumas correntes deveria preservar e lutar para continuar com alguns valores aí. Uma das instituições mais atingidas por essas mudanças todas é a família. Que transformação a família sofreu nos últimos, não sei, 50, 30 anos aí. E de respingo, a igreja. E transformação na igreja.
Mencionei antes, em Tuparendi, as pessoas eram luteranas ou católicas. Hoje em Tuparendi deve ter 15 ou 20 igrejas e uma porcentagem de 20 ou 30%, é um chute meu agora, que nem igreja tem. Sim. Então, a falta de igreja na vida, a falta de algumas coisas, o engajamento das pessoas no bem coletivo também não existe. O individualismo, o egoísmo, isso aí destrói muito, muito, né? Então, para onde nós estamos indo, eu, apesar de querer deixar uma mensagem de esperança, eu gosto de ouvir quando colegas ou outros palestrantes dizem, olha, não podemos perder a esperança, essa tem que ter. É verdade, mas parece-me que, não quero ser pessimista, mas a luzinha aquela no fim do túnel parece que está cada vez mais fraca. Eu me pergunto só no Brasil, pensando no nosso 200 e quantos milhões de habitantes, olhando para as nossas cidades, para o nosso pessoal, muita gente desempregada, muita gente. Então, eu não sei o que vai ser do amanhã para os nossos filhos e netos. Mas o que em todos os casos eu também não quero perder é o empenho para sempre tentar construir relações boas e melhorar o nosso convívio, o nosso mundo local. Ali temos que semear. E alguém disse uma vez, lembrou disso, li num livro, Jesus tinha 12, chamou 12 apenas. E disse para eles aquela palavra conhecidíssima, vocês são o sal da terra e luz para o mundo. Esse pequeno grupo, Jesus sabia que o mundo não era luz e nem todos eram sal para o mundo. Mas aquele pequeno grupo diz, olha, a coisa está com vocês, vocês têm que iluminar o mundo, a vida das pessoas, e vocês têm que cuidar para que o mundo não se estrague e não apodreça. Está com vocês, pequeno grupo. Então essa ordem, esse convite, esse chamado, esse recado, eu aceito, eu quero muito bem também para mim, procurando ser sal da terra e luz para o mundo. Aqui em Carazinho, onde é que nós vivemos, e gostamos muito dessa cidade, ao ponto de nós ficarmos, me aposentei e nós optarmos 3 anos antes, nós vamos continuar a residir. Construímos a nossa casa, e estamos felizes em sermos carazinhenses, entre mentes aí, até isso aconteceu na vida também já, né? Uma coisa tão bonita, e eu sou grato por isso. Cidadão carazinhense, recebi esse título também, né? Mas com alegria que a gente vive nessa terra. E eu podendo colaborar de uma ou outra forma para que a nossa vida, com as pessoas com quem eu convivo, seja uma vida justa, correta, com perspectiva de um amanhã melhor, vida em paz consigo e com os demais, e você tem espaço no coração para a espiritualidade. Que bom, que beleza, vamos trabalhar para isso. E com esperança, não é, pastor? Com esperança, de vez em quando ela quase está lá embaixo, né? Mas é bom ouvir muita gente que luta, né? E não é todo mundo. Aqui na nossa cidade não são 60 e poucos mil habitantes. É o grupo que é sal da terra e luz do mundo. Aqui também não sei quantos mil são, mas nós temos alguns milhares aqui de gente temos, boa. Com certeza. Gente boa e gente que quer bem a cidade, né? Graças a Deus. Mas é uma alegria e que o bondoso Deus dê alimento para a nossa vida de fé, que a gente continue lutando por aqueles valores que a gente herdou dos seus pais, os valores que fazem bem para a vida, própria vida individual, pessoal e especialmente a comunidade, o coletivo. Você perdeu também esse aspecto do coletivo, do grupo. A cidade é nossa, a comunidade é nossa, o clube aquele é nosso, a família é nossa. Então a gente tem que investir. O hospital de caridade é nosso. Então, não é dos outros, não dá para deixar para... A gente tem que se envolver, tem que participar. Temos que lutar para que a nossa comunidade siga bem. Exato. Pastor Valdemar, eu agradeço muito a sua participação no nosso Café na Cardiomax
É uma alegria, assim, poder conversar com pessoas que fizeram a diferença, que continuam fazendo e que foram um exemplo para a sociedade e a comunidade de Carazinho. Muito obrigado pela sua presença e a gente se encontra. Exato. Eu agradeço também essa oportunidade e nem esperei tanto falar de mim, queria, mas pode ser que faz bem também, né? Com certeza. Eu agradeço muito. Obrigado.